Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Iniciaremos agora o nosso webinar Simplificando a Compra de Software. Aqui vocês verão como facilitaremos a especificação e aquisição de software através do Aviva Operations Control. Inicialmente, quem somos nós? Quem é a Aviva Select Brasil? Quem sou eu que está aqui falando com vocês? Eu sou Francisco Calmon, eu sou o líder técnico da Aviva Select Brasil. Deixo aqui os meus contatos no QR Code e no final deixarei os contatos para que vocês possam tirar dúvidas adicionais comigo. Bem, quem é a Aviva Select Brasil? Na realidade, a Aviva é a Paragon. A Paragon é uma empresa de software com 30 anos de mercado que vive de distribuição de software. Ela é dividida em 3 unidades de negócios. A primeira é de Analytics, que é com a expertise dela de Advanced Analytics, de sistemas de simulação, de logística e de também aeroportos, metrô e portos. A outra divisão é a de automação, onde é a Aviva Select Brasil. Nós distribuímos softwares da Aviva, tanto softwares de engenharia, simulação de processos, aprendizagem, design, operação e controle e também MES, entre outros. E a terceira divisão é a elétrica, através da C Electrical, onde nós temos softwares de ECAD. Bem, a Aviva Select Brasil, de fato, ela é a distribuidora Aviva do Brasil. Select quer dizer que nós somos full portfólio. E a gente é responsável aqui por toda a parte de vendas e pré-vendas de produtos, além de especificações, ajudar você a montar as arquiteturas. Suporte técnico ao produto, treinamento a esse produto e consultorias para que você tenha aí as suas soluções bem empregadas. Nós temos 3 anos de vida e nesses 3 anos já fomos reconhecidos 2 vezes como os maiores parceiros da Aviva, um dos maiores parceiros da Aviva nesses 2 últimos anos. Tá? Vamos começar agora com o conteúdo da live. Novamente eu peço para que vocês se inscrevam e curtam os nossos vídeos. E como que a gente pode simplificar a aquisição de software industrial, né? Como que a Aviva Operations Control pode simplificar a aquisição e especificação de software? Antes de começar a falar nisso, vamos começar a pensar um pouco de alguns fatos do que tem acontecido nos últimos anos, porque acho que está na hora da gente repensar o que a gente tem e o que a gente espera no futuro. Tá? De acordo com a Gartner, 91% dos funcionários entrevistados tiveram melhoria da sua capacitação digital e que tiveram a melhoria da capacitação digital, melhorar a sua eficiência de trabalho. E segundo a McKinsey, esse aumento de eficiência aumentou a produtividade entre 20% e 30%, gerando aí 100 bilhões de dólares em negócios. Tá? Então, além da gente pensar aí em capacitar digitalmente as pessoas, vamos pensar aí o que está por vir na próxima geração, o que a gente precisa de um próximo sistema de controle de operações, além do nosso tradicional supervisório. Nós precisamos de algo que suporte as pressões que nós sofremos por eficiência. Cada vez somos cobrados por produzir mais com menos. Atender essas mudanças na força de trabalho, o pessoal que está saindo, o pessoal que está entrando, esse convívio de múltiplas gerações. E principalmente, né, dentro dessa enxurrada de informações que recebemos, precisamos tomar decisões e por isso precisamos de contextualizar as informações que nós temos acesso para que tomemos essas decisões. Tá? Bem, mas vamos ao tema do nosso webinar. Como que a gente simplifica o dia a dia? Então vamos pensar na nossa vida rotineira, nossa vida cotidiana. Como que numa lanchonete, por exemplo, a gente pode simplificar o dia a dia? Bem, se eu vou almoçar aqui após essa live, o que eu vou fazer na lanchonete? Eu vou pensar no sanduíche que eu vou comer. Eu posso pensar se eu vou ter algum acompanhamento para comer junto com o sanduíche e até um refrigerante para acompanhar aí e me ajudar a descer esse lanche todo. E o que as lanchonetes fizeram para facilitar a nossa rotina, que nós temos cada vez menos tempo e precisamos nos alimentar? Eles pegaram e criaram os combos. Eu posso, por exemplo, começar a fazer a escolha pelo número 1, certo? Então, ao pedir o número 1, eu já venho focado naquele principal que é o sanduíche
e depois acompanho com os meus acompanhamentos, refrigerantes, já vem tudo incluso. Tá? E o que tem de bacana? Eu perco menos tempo, preciso perder menos energia pensando no que eu vou comer e de quebra pago menos. Né? O combo ele custa menos do que a somatória dos seus itens individuais. Uma outra forma que a nossa vida pode ser simplificada no dia a dia é em uma viagem. Como que é uma viagem tradicional? O que a gente faz? A gente se programa. Primeiro a gente escolhe lá o destino e temos que ver o quê? Os horários para escolher as passagens aéreas, horário de saída, as conexões, quanto tempo a gente vai ter entre um voo e outro, se o meu horário de chegada é condizente com o de entrada no hotel. Né? Então o próximo passo, de fato, é o quê? Escolher o hotel que eu vou me hospedar. Verificar se esse hotel tem todas as amenidades que eu quero, qual a distância que ele está do aeroporto e para os passeios turísticos que eu quero fazer. E para ir para todos esses lugares, eu escolho um carro para me levar e me transportar. E o que foi feito para facilitar a nossa vida nesses casos? Bem, as agências de viagem criaram os pacotes turísticos, onde a gente escolhe o destino e tem menos opções para a gente escolher e, de novo, ganhamos tempo, perdemos menos energia com detalhes que não são tão necessários e, de quebra, pagamos menos do que a compra dos itens individuais. Tá, bacana, a gente está viajando, lanchando, gastando menos energia, mas como que a gente poderia aplicar isso na nossa vida, né, para escolha de software industriais? E por que eu aplicaria isso? Bem, pensando no porquê, vamos começar com alguns desafios que é comum a gente encontrar por aí e por que a gente poderia ajudar nessa facilitação. Então, vocês que estão aí me acompanhando, verifiquem se vocês têm alguns desses desafios. Por exemplo, você está iniciando, dando continuidade numa jornada de transformação digital. Eu creio que todos nós estamos nesse passo. Né? É essencial que a gente faça parte dessa transformação, que otimizemos os nossos processos para que a gente seja competitivo nesse mundo que tem aquelas pressões por eficiência. Se você tem, como muitos dos nossos colegas, dificuldade de mencionar as suas licenças de software, né? Poxa vida, quantas licenças eu preciso? Quando que vai ter uma nova planta? Qual o tamanho de tags? Quantos usuários? Esse software é por I/O, é por tag, é por tela? Como que funciona? Dentro daquele mar de possibilidades e part numbers, o que de fato eu preciso comprar? É muito complexa essa decisão, essa escolha do que a gente precisa comprar. E depois, nós precisamos atender ali, devido àquela pressão, expansões de quantidade de produtos, de quantas plantas eu vou ter, se eu vou ter mais linhas, porque a demanda cresce e eu preciso acompanhar essa demanda. Será que o meu cronograma sempre acontece e é executado como planejado? Como é que fica a minha compra de software se eu tiver mudanças no meio do caminho? Um outro desafio bastante comum é o quê? A adequação das instalações existentes, principalmente a padronização. Já imagina que utopia seria um usuário, um operador sair de uma fábrica, ir para outra fábrica e conseguir operar essa outra planta sem nenhuma dificuldade, porque ele está tendo a mesma interface, as mesmas ferramentas que ele está habituado. E também para a atualização do parque fabril. Incrivelmente, não é incomum a gente encontrar ainda o Windows XP ou até mais antigos, rodando com versões antigas de software, trazendo vulnerabilidades de segurança e não trazendo aí o uso das melhores ferramentas e das tecnologias atuais para o nosso chão de fábrica. E, por fim, né, precisamos desenvolver o conhecimento das pessoas novas e reter digitalmente o conhecimento das pessoas que já estão na empresa, fazer com que essas duas diferentes tipos de pessoas consigam interagir e agregar mais valor ao nosso processo. Então, parecido com combo, parecido com pacote de viagens, a Viva criou a Viva Operations Control. O que é isso? É uma assinatura de software que é centrada no usuário. Então eu tenho ali, escolho qual o meu prato principal dentro desses pacotes e tenho meus acompanhamentos e meus refrescos ali todos prontos. E o que seria isso? Vão trazer softwares para visibilidade operacional, digitalização dos dados, análise desses dados, colaboração entre as pessoas, geração de conhecimento e tudo de forma agnóstica. Começando pela visibilidade operacional, o que quer dizer essa visibilidade operacional? É o nosso bom e velho supervisório, SCADA e HM,
Então, o que esse pacote básico traz aqui para a gente? Quando eu escolho um número aqui, que depois eu explico os números que nós temos disponíveis, a gente tem aqui um supervisório com quantidades de licenças limitadas, tags e IOs ilimitados. O que quer dizer isso? Se eu tenho 5 plantas ou se eu tenho 100 plantas, não importa, eu tenho licenças para todas as minhas plantas. Se as minhas plantas, eu tenho plantas grandes ou plantas pequenas, também não importa, porque eu trago as versões dos supervisórios Aviva com tags e IOs ilimitados. Tudo isso vindo já com clientes responsivos e web para que você rode isso em TVs, computadores, celulares e tablets, trazendo todas as tecnologias dos softwares de supervisão Aviva, né, como gerenciamento de alarmes, uma série de bibliotecas, e também com a opção de você poder fazer o desenvolvimento colaborativo localmente ou na nuvem. Né? Então você pode ter vários engenheiros desenvolvendo pedaços diferentes do seu projeto e mantendo a padronização. E sempre pensando em segurança, fazendo a autenticação através da rede de controle aí da sua TI. Já na digitalização dos dados, o que a gente traz? A gente traz um banco de dados temporal de alto desempenho, também com 2 milhões de tags, para que você possa armazenar diversas informações que sejam necessárias à sua planta. E tem várias opções de arquitetura, né, com camadas, e que você possa, assim, então, capturar dados do seu processo, criar dashboards desses dados, trabalhar esses dados, converter unidades de engenharia, gerar eventos e também fazer anotações em algumas anomalias que você reconhece. Com todos esses dados integrados com os outros softwares Avivas e também com possibilidade aí de, sem ter problemas com redes intermitentes, porque a gente trabalha com o sistema Store and Forward. Já na análise de dados, a gente está falando do quê? De softwares de relatórios, então, e também softwares de IA. Nós estamos, então, com um bom e velho sistema de relatórios, onde a gente pode gerar relatórios para compliance, para sistemas regulatórios, para uma batelada, para uma produção, para uma manutenção. Também já tem ali, já vem incluso o início do sistema de machine learning, onde vai reconhecer alguns desvios dos dados normais. Então, ele vai capturar ali dentro de um período pré-programado, de maneira automática, se teve valores muito acima, muito abaixo do que é o comum, se teve uma variabilidade ou uma estabilidade maior do que o comum, correlação também entre variáveis, ele detecta automaticamente. Por quê? Mesmo antes de acionar o alarme, ele está te trazendo algumas anomalias para que você verifique, porque está sendo um desvio daquele comportamento passado, para que você tome alguma ação se necessário. E todos esses dados você pode montar um cubo de dados e exportar esses dados para outros aplicativos, como o Power BI, a Viva Pi System, Excel, entre outros. Já na parte colaborativa, uma ferramenta que eu gosto bastante, né? Quem aqui nunca teve ali aquele grupo de WhatsApp da empresa, onde a gente tira uma foto de um problema que acha, manda para o grupo achando que alguém vai resolver e de fato ninguém faz nada. Aqui a gente não só tira essa foto pelo aplicativo do Aviva Teamworks, como a gente faz o quê? Nós podemos abrir uma nota de manutenção direto do sistema de manutenção e acompanhar essa nota, como por exemplo nesses cartões de Kanban que a gente está vendo aí a tela ao lado. Aqui nós temos a integração do sistema de qualidade, manutenção, produção, entre outros, para que essa informação seja democratizada e a gente consiga saber o que está acontecendo no contexto da nossa máquina, da nossa linha e da nossa fábrica. Assim, as informações não estão retidas apenas nos seus silos, mas elas estão disponíveis para aqueles que precisam de fato da informação. E com um exemplo do WhatsApp, eu posso ali anexar fotos e vídeos, né, levantar questões, pedir ajuda para colegas que são especialistas. E uma coisa bem bacana, eu posso colocar QR Codes nos ativos para que eu possa facilmente, com a câmera do meu celular, ir direto para a página daquele ativo e poder começar a interagir, acessar informações desse ativo. Já no quesito aprendizagem, geração de conhecimento, essa mesma ferramenta traz o quê? Instruções de trabalho através de vídeos e documentos. Eu posso criar todo um conteúdo e mostrar funcionalidades daquela máquina, procedimentos daquela máquina. Eu posso gerar treinamentos dentro do sistema, configurar workflows de aprovação para gerar certificações com prazo de validade. E o mais bacana, integrando isso com o sistema de RH da empresa, onde eu leio os treinamentos que lá existem e os treinamentos feitos da ferramenta eu carrego no sistema de RP, mantendo
uma única fonte de informação. Então, por exemplo, se eu tenho alguém da manutenção que está vindo mexer na minha máquina, alguém da elétrica, eu consigo saber se de fato ele está com uma NR10 ativa e se ele pode dar essa manutenção. Se eu tiver uma troca da bobina de alimentação dessa empacotadeira, eu posso verificar se o operador que está lá na operação passou pelo treinamento dessa tarefa. E se ele não passou, ele pode, esse sistema, me indicar quem é a pessoa que está capacitada para fazer isso, para que a gente possa acionar essa pessoa. Outra questão interessante no conhecimento aqui é que a gente pode elencar quem são os especialistas para cada equipamento e para cada tarefa e acionar remotamente esses especialistas. Então, a sua indústria pode ter um problema numa planta e acionar o especialista da outra planta direto da própria plataforma do sistema. Tá? E tudo isso de maneira agnóstica, mantendo assim a compatibilidade. A ideia é que, independente do seu hardware, independente da sua infraestrutura, a gente consiga agregar todo esse valor para vocês. Tá? Então, o que eu quero dizer com esse agnosticismo? Ele possui todos os drivers da Aviva. Não importa se eles sejam drivers de telemetria ou de normas como o DMP3 e os IEC 61850, por exemplo, ou drivers de internet das coisas, como MQTT, OPCOA, além de fabricantes, né, tradicionais de software e hardware como Rockwell, Siemens, Schneider, GE, Beckhoff e muitos outros. Também estão disponíveis todas as interfaces para APIs, como Hash API, entre outros, né? E a gente pode importar e exportar dados em formatos comuns como XML. A gente pode ter alguns softwares que são implantados em diversos sistemas operacionais e sincronizando aí o gerenciamento de todos esses usuários para que as mesmas pessoas tenham acesso a todas essas ferramentas. Tá, mas bacana, falamos tudo que tem nesse pacote, mas quais são os combos? Quais são os pacotes de viagem, os combos de sanduíche que eu tenho aqui pra gente? Então a Viva trouxe 3 combos. O primeiro combo é o Edge. E o que vem no Edge? É quando uma empresa tem aquele controle no nível da máquina ou na linha de montagem. O Supervisor é quando eu já tenho um centro de operações de controle, um centro de operações integradas, ou CCO, como você queira chamar. Já no Enterprise é quando eu tenho uma visão corporativa e eu preciso verificar todos os sistemas de IT ou OT para tomar decisão. Bem, então o que vem nesses pacotes? Então, quando eu falo lá, vou pegar o primeiro pacote, Francisco, eu tenho ali, eu preciso do Edge, porque eu tenho só o controle das minhas linhas. Então, o que vem nesse pacote Edge? O principal, o sanduíche, são os 2 supervisórios para essa camada da Viva, que são o InTouch HMI, que é o software de supervisão mais vendido no mundo, e o Aviva Edge, que tem funcionalidades aí interessantes para script, banco de dados e protocolos de borda e de IoT. Nesse caso, nós trazemos licenças ilimitadas e com tags ilimitados para esses 2 softwares. Então, eu posso colocar quantos InTouches ou Edges eu precisar, em quantas fábricas eu tiver, em quantas máquinas eu tiver, não importa o tamanho dessas máquinas. E tendo a quantidade de clientes necessárias para todos aqueles usuários nomeados que eu designei para esse pacote. Então, como que eu compro? Eu escolho o pacote e falo quantos usuários nomeados eu vou ter utilizando esse sistema. Já no segundo pacote, o Supervisory, o que eu tenho ali? Eu vou ter uma plataforma de controle centralizado. Então, os softwares que vêm disponíveis para o cliente, ou é o Aviva Plant SCADA, ou é o System Platform, porque são os softwares da Viva para essa área de uma sala de controle, com redundância, mais robustos, já numa arquitetura cliente-servidor. E, de novo, eu posso ter quantos System Platforms ou Plant SCADAs eu quiser, para quantas plantas eu quiser, e até um misto dele. Eu posso ter Plant SCADAs em algumas plantas, System Platform em outras, com I/Os ilimitados e já os meus clientes embutidos. E, por fim, o Enterprise é para aquela empresa que precisa trazer todos os dados de IT e OT, ou seja, dados de pessoas, dados de processo, dados de manutenção, dados de estoques, do mercado financeiro da própria empresa, para que eu gere ali, um sistema de sistemas, onde eu gere ali uma única fonte de verdade para que os gestores tomem decisão. É um software para tomadores de decisão, de fato. Né? Tá, então escolhido o sanduíche, escolhido o destino,
da viagem, o que vem de acompanhamento incluso neles. Então, em cada pacote vão vir o quê? Todos os drivers de comunicação da Viva. Então, todos os protocolos que eu já listei lá atrás, alguns deles, e demais que tem nos produtos da Viva, estão inclusos. Também vai vir ali o Teamwork, que é para a parte de colaboração e aprendizado, é um software na nuvem. Vem também o Aviva Reports for Operations, para a gente gerar todos os relatórios necessários, sejam eles de manutenção, de produção, de batelada, de conformidade, né? Também vem um outro software de nuvem para análise de dados, que é o Aviva Insight, é um historiador na nuvem, onde nós podemos criar dashboards e analisar os dados de base temporal, né? E até verificar paradas e gerar OIs dos meus equipamentos e das minhas linhas. Temos também fazendo parte do sistema o System Monitor da Viva, que é para um cara que vai verificar a saúde do seu sistema. Ele vai analisar o seu Windows, o seu SQL Server, o seu hardware e todos os sistemas da Viva e vai trazer informações do funcionamento da saúde disso tudo, para que o seu sistema funcione perfeitamente sem contratempos. E o último parte do acompanhamento que vem junto, o que é? É o Aviva Integration Studio. Então nós temos software de desenvolvimento para o chão de fábrica e também um software de desenvolvimento colaborativo na nuvem, que ele consegue desenvolver qualquer um desses softwares aqui listados e também tem um espaço para armazenamento dos padrões e controle de versões na nuvem. Bem, então somo esses 3 pacotes, eu escolho qual pacote eu quero comprar, quantos usuários eu preciso ter e o que é mais bacana. Com preço do supervisório ou até menos, eu consigo ter tudo isso agregado à minha planta de tamanho limitado. Tá? Então facilita muito o dia a dia. Eu não preciso me preocupar quantas plantas eu tenho, qual é o cronograma da minha jornada de transformação digital, se ele está em dia, se ele está atrasado, se ele está adiantado. Por quê? Eu trago tudo que eu preciso em quantidade limitada aqui para o meu processo. Da mesma forma que eu posso pegar alguns passeios extras num pacote de viagem, eu posso pegar ali um milkshake ali, um sundae no meu sanduíche, nós também temos alguns adicionais que a gente pode colocar aqui. E quais são esses pacotes adicionais? O primeiro faz parte da excelência da manufatura, que eu posso colocar aqui um sistema de gerenciamento de receitas, de controle de batelada, um MES para execução da produção ou para processos discretos, eu posso ter um sistema de Lean. E o mais bacana, na minha opinião, eu tenho também o Aviva Worktasks, que é um software de workflow, é de fato um software de digitalização de processos, porque eu vou pegar checklists, processos manuais e digitalizar esses processos, eliminando assim erro de entrada de dados e agilizando ali a minha manufatura, fazendo com que o operador tenha acesso direto ao aprovador e o aprovador tenha as informações em tempo real para tomar decisão e poder fazer as liberações ou não que forem necessárias. E um outro pacote opcional que a gente tem é o Guided Analytics para o Aviva Insight. Então, para aquele cara que vem lá no pacote aí de acompanhamento na nuvem, o Aviva Insight, eu tenho um sistema aqui mais interessante, onde eu crio um gêmeo digital do meu processo, treino esse gêmeo digital no funcionamento normal da planta e ele começa a me trazer ali quais são as variáveis que estão contribuindo, né, para um afastamento, né, para um desvio desse processo normal. Assim ele me antecipa ali alguns desvios do comportamento normal da planta para que eu possa tomar decisões, entender quais são as causas e trazer para o funcionamento normal, evitando assim erros e prejuízos no futuro. Tá? Então esses são os pacotes que compõem o Aviva Operations Control, mas o que de fato é o Aviva Operations Control? O Aviva Operations Control é uma assinatura de software centrada no usuário. É uma assinatura de um pacote de softwares da Aviva, onde eu escolho quais os 3 tipos que eu preciso ter, se é para controle a nível de linha e máquina, se é para uma sala de controles ou se é para um sistema corporativo, e eu vou me preocupar depois de escolher esse pacote, quantos usuários nomeados eu tenho. Eu vou ter plantas novas, o que eu preciso? Comprar mais usuários apenas. Então eu tenho 2 part numbers para fazer as compras de todo o sistema de controle da minha indústria, da minha fábrica. Não? Isso falando a nível global. É um sistema que vai te trazer flexibilidade, pois eu mostrei que nós temos softwares que são on-premise, softwares que são na nuvem, softwares de borda, e a gente consegue trabalhar em todas essas camadas com proteção dos dados. E vai trazer acesso ilimitado
como eu comentei, porque trazemos supervisório ilimitado, com tamanhos ilimitados e quantidades de licença limitados. Trazemos o historiador de processo com maior tamanho, já com 2 milhões de tags. Diversos clientes e relatórios limitados pelos usuários nomeados. Possibilidade de criar dashboards analíticos e usar insights em inteligência artificial lá no Insight. Colaboração e comunicação entre a equipe e os funcionários e as diversas plantas, inclusive. Geração e gestão do conhecimento. Drivers para comunicação de todos os protocolos pertencentes nos pacotes Aviva. Ferramenta de desenvolvimento, inclusive colaborativo, né, e um software para manter e verificar a saúde dos sistemas e das ferramentas, gerando diagnósticos, inclusive com desvios, mandando e-mails para o time de TI, para parceiros de automação, entre outros. E tudo isso vem com suporte técnico e atualização de softwares inclusos. Então, esse aqui é o combo da Aviva, é o pacote de viagens da Aviva, que é o Aviva Operations Control, onde eu escolho qual tipo de controle que eu quero, quantos usuários nomeados eu vou ter, e eu levo mais por menos. Eu consigo ter uma jornada de transformação digital mais tranquila, mais fácil, pagando menos do que se eu tivesse que comprar um supervisório apenas individualmente. Bem, esse é o conteúdo que eu queria compartilhar com vocês no nosso webinar inicial. E eu vou deixar aqui o meu contato para vocês enquanto eu verifico se tem algumas perguntas para eu aproveitar esse tempo final e responder a todos. Aproveito para pedir que vocês se inscrevam em nosso canal, curtam os nossos vídeos e estou à disposição para responder perguntas que porventura surjam. Bem, a primeira pergunta aqui, considerando que eu já tenho uma base instalada, é possível adotar esse sistema de compra por usuário? Sim, Luan, é possível. Nós, inclusive, temos no Brasil alguns colegas seus, né, até numa cidade próxima à sua, que eles já migraram a base instalada deles. São clientes que, com o contrato de manutenção Customer First ativo, eles optaram fazer a troca para o novo modelo. Assim, com o valor que eles pagavam anualmente, eles continuam pagando a mesma quantia à Aviva e ganharam aquelas ferramentas dos acompanhamentos para que eles pudessem melhorar a transformação digital deles sem ter gastos adicionais. Né? Então, sim, se você tem uma base instalada, você pode pegar e migrar para esse modelo sem problema algum. Pode só entrar em contato conosco, eu já sei qual é a sua base, mas mande um e-mail para mim acabando aqui, que a gente pode fazer alguns cenários de avaliação para você. Olá, Anderson, boa tarde. Obrigado pela parabenização. Sim, de fato, é um pacote que foi criado pela Aviva justamente para ajudar na transformação digital. Eu listei no começo alguns desafios, porque é o que de fato acontece conosco, né? Os nossos cronogramas nem sempre seguem como a gente espera, porque a demanda muda. Então, a gente pega e consegue ter essa flexibilidade, uma vez que a gente já traz as ferramentas essenciais e necessárias para todas as minhas plantas em todos os níveis, sem custos adicionais. Bem, Luan, quem pode adicionar? Bem, um exemplo ali de cima, o Anderson é um parceiro que é um integrador de sistemas. Se você precisar programar algo, os nossos parceiros podem te ajudar, mas essa troca da sua base instalada para o nosso novo modelo de negócio, você pode mandar um e-mail, aproveite e pegue aí meu contato no QR Code, mande um e-mail que eu coloco para um consultor que o atende, entrar em contato contigo e fazer essa avaliação. E caso vocês, colegas aí do Luan que estejam por aí, não sejam clientes nossos hoje, podem entrar em contato que a gente pode avaliar também, para migrar a sua base instalada para o Aviva Operations Control ou até para suas novas instalações. Treinamentos, no nosso site temos os treinamentos no avivaselect.com.br, é só em treinamentos, tá? Ou então no próprio site vocês podem usar o WhatsApp para falar conosco, ou se quiserem me mandar mensagem, eu terei o prazer de mandar o calendário de treinamento e as ementas para que você entenda
quais são os treinamentos ministrados por nós. Aí, Luan, já tem gente querendo conversar com você aí para fazer essa migração e ajudar no desenvolvimento das aplicações. Alguém mais tem perguntas aqui para que eu possa respondê-las? Opa, Anderson, obrigado, cara. E olha, isso aqui é uma ferramenta interessante para os seus clientes, né? Então, ao invés de vocês trabalharem aqui apenas com uma única planta, é uma forma de viabilizar a expansão e renovação das demais plantas deles, né? Então, converse com seus clientes que já possuem software à Vivo ou até os que não possuem para verificar a migração para esse novo tipo de sistema. Ô, boa tarde, Dutra. Bem-vindo, obrigado. Bem, pessoal, obrigado, Daniel. O nosso tempo aqui da primeira live chegou ao final. Vocês podem colocar mais perguntas aqui no chat, que a gente entre em contato a posterior a ele, para que tire essas dúvidas de todos, né? A gente vai responder a dúvida de todos vocês, ou se vocês se sentirem mais confortáveis, mandando as dúvidas diretamente para o meu contato, fiquem à vontade. Tá? E quem, no caso, não consiga ler aí o QR Code, o meu e-mail é francisco.calmon@avevaselect.com.br. Tá? Então podem ficar à vontade e mandar perguntas que eu responderei as perguntas de vocês. Opa, obrigado, Thiago, Demarco, Thiago Rodrigues, Kailane, Anderson, um abraço de volta para vocês. Obrigado, Alana, Jonatas. Bem, pessoal, é isso. Coloquem suas perguntas e a gente retorna com as respostas a todos vocês. Uma boa tarde a